Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é esse lindo tapete retangular. Eu utilizei a florzinha simples que tem aqui no canal para a confecção dele. E fiz ele no mesmo modelo do nosso jogo de cozinha que tem aqui. Então esta é mais uma peça do jogo de cozinha com a florzinha simples. Então aqui eu fiz o tapete, mas caso você queira fazer a passadeira, ao invés de 3 florzinhas, faz com 8 flores, para dar mais ou menos 1,20 m. Então, a cada florzinha que você aumentar, vai aumentar 11 centímetros. O nosso tapete ficou com 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Então, caso você queira aumentar o comprimento, aumenta o número de flores. Caso você queira aumentar também a largura, trabalha mais carreiras ao redor das flores. Então, para a passadeira, 8 florzinhas. Então, confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso tapete. Para o nosso tapete, eu vou utilizar 3 florzinhas. Esta é a flor simples e tem aqui no canal. Então, vou deixar o link aqui na descrição, embaixo do vídeo e também logo aqui acima do card para a videoaula dessa linda florzinha que tem aqui no canal. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início ao nosso tapete fazendo a emenda das 3 florzinhas. Então, vou pegar uma das florzinhas, vou vir aqui no cantinho, introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas para formar o ponto alto inicial. Aqui no cantinho, vamos fazer apenas 3 pontos altos. Então, é a corrente inicial e mais 2 pontinhos no cantinho. Desta forma. Agora, vamos trabalhar uma corrente. Agora, eu vou dar a laçada na agulha, vindo no próximo espacinho. Aqui, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente. Vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vai ficar desta forma. Chegamos novamente no cantinho. É uma corrente. E no cantinho, vamos fazer um novo cantinho igual ao da flor. São 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, a parte de cima do nosso motivo vai ficar assim. 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E no cantinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar esta lateral igual trabalhamos aqui. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos até chegar no cantinho. Então, vai ser 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui nessa lateral também. Então, vou trabalhar essa lateral e eu volto a mostrar pra vocês como que eu faço a emenda da segunda florzinha. Então, trabalhei a outra lateral com uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no cantinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar a segunda flor e colocar aqui a frente com a frente da segunda florzinha. E agora, sem dar espaço, vou dar a laçada na agulha e vim aqui no outro cantinho. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos. Vou vir aqui na correntinha de espaço e fazer um ponto baixo. Dá a laçada, vem no próximo espacinho, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou vir aqui na correntinha,
um ponto baixo. Novamente, vem no próximo espacinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo na correntinha. E agora chegamos no cantinho. Aqui no cantinho, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo aqui no cantinho. E agora vamos continuar o motivo sem fazer emenda. Então, vou dar a laçada, vir aqui dentro do lequezinho e fazer mais 3 pontos altos, finalizando o cantinho desse motivo. 2, 3. E agora continuamos. Uma corrente, vem no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim nós vamos trabalhar igual o primeiro motivo. Então, agora nós vamos trabalhar igual trabalhamos o primeiro motivo. Trabalha as duas laterais, normalmente, em cada espacinho, 3 pontos altos separados por uma corrente. No cantinho, vamos ter 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Dessa lateral, igual trabalhamos primeiro. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Coloca as florzinhas frente com frente e trabalha a emenda, sem dar espaço. Volta, fazendo aqui na segunda florzinha, 3 pontos altos, um ponto baixo de emenda. 3 pontos altos, um ponto baixo de emenda na correntinha. E assim por diante. Chegou no cantinho, 3 pontos altos, um ponto baixo aqui no cantinho e mais 3 pontos altos finalizando o canto. Então, vou fazer a emenda da terceira florzinha, igual fizemos aqui da segunda, e eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Então, aqui, eu completei a emenda da terceira florzinha. Então, desci a lateral com bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente, voltei fazendo a emenda com bloquinhos de 3 pontos altos e um ponto baixo na correntinha. Aqui no cantinho, um bloquinho, um ponto baixo no cantinho e mais um bloquinho finalizando o cantinho da terceira flor. Então, eu trabalhei toda a volta aqui da florzinha normalmente. Um bloquinho de 3 pontos altos para cada espacinho, separados por uma corrente. E no cantinho, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. A mesma coisa aqui no cantinho de baixo. Agora, nós vamos completar os motivos trabalhando apenas aqui na parte de baixo das florzinhas. Então, vamos lá? Então, aqui eu fiz o cantinho e agora eu vou trabalhar uma corrente, vem aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, vem no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e chegamos aqui no cantinho. Aqui vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, ao invés de fazer uma correntinha, nós vamos vir aqui na emenda dos motivos e fazer um ponto baixo, finalizando o cantinho aqui da primeira florzinha. Dá a laçada, vem aqui no cantinho da próxima flor e finaliza o cantinho novamente, com 3 pontos altos. E agora, trabalha com uma corrente e 3 pontos altos até chegar na próxima emenda. 1, 2, 3. Então, a parte de baixo vai ficando assim. Então, aqui na parte de cima da florzinha, você vai trabalhar uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Aqui na parte da emenda, será uma corrente,
3 pontos altos finalizando o cantinho, um ponto baixo na emenda e 3 pontos altos finalizando o cantinho da outra flor. Então, continua a sequência: 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, até chegar aqui na emenda novamente, onde vamos trabalhar igual trabalhamos essa emenda, finalizando o cantinho de cada flor e um ponto baixo na emenda, até chegar aqui no cantinho da última flor. Aqui vai trabalhar finalizando o motivo aqui da última flor. Então, você vai trabalhar igual aqui a primeira. Será um cantinho, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, e vai subir aqui a lateral dela com uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até chegar aqui no cantinho. Então, vou finalizar toda essa parte aqui, que é só completar os motivos, e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Então, aqui eu finalizei toda a parte de baixo da florzinha e vai ficar desta forma. Então, nós trabalhamos finalizando cada motivo da flor. Então, aqui no centro é bloquinhos de 3 pontos altos com uma corrente, e na emenda, 3 pontos altos finalizando o cantinho, um ponto baixo na emenda e mais 3 pontos altos finalizando o cantinho da outra flor. Trabalhei aqui normalmente, com um bloquinho de 3 pontos altos na lateral, e o cantinho com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Aqui para finalizar, no último cantinho eu fiz 3 pontos, vou dar a laçada na agulha, introduzir na correntinha inicial, e aqui eu vou fazer um ponto alto, desta forma. Aqui eu não vou fazer as duas correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, porque senão vamos ter que caminhar com ponto baixíssimo até o próximo bloquinho. E desta forma, a gente já inicia aqui no cantinho. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, e no cantinho eu vou trabalhar com mais 2 pontos altos, totalizando os 3 pontinhos iniciais, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui está o cantinho. Todos os cantinhos serão com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Agora, vamos fazer uma corrente de espaço da laçada. Vem no próximo espacinho, aqui teremos apenas um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espacinho. Aqui teremos um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, o lequezinho da lateral será com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Apenas o do cantinho que terá 3 pontinhos. Uma corrente, vem no próximo espacinho. Um ponto alto. Uma corrente, agora vem aqui em cima do ponto baixo da emenda e vamos fazer um leque com 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta da carreira. Em cada cantinho teremos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Na lateral, uma corrente, um ponto alto no espacinho, uma corrente, um lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um lequezinho na emenda. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Então, na lateral, leque com 2 pontos, no cantinho, leque com 3. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira e eu volto para finalizar com vocês. Então, trabalhei toda a volta da minha carreira com lequezinhos e ponto alto separados por uma corrente. Na lateral, leque de 2 pontos, no cantinho, leque com 3 pontos. Para finalizar, fiz minha correntinha, vou vir aqui na minha terceira correntinha inicial e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós já vamos começar a trabalhar ponto em cima de ponto aqui no cantinho. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao ponto inicial da laçada. Vem no próximo ponto de base, um ponto alto. Da laçada, vem no próximo ponto,
um ponto alto. Então, teremos 3 pontos em cima dos 3 pontos de base. Aqui vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos em cima das 2 correntinhas de base. Em cima dos 3 pontos do cantinho, mais 3 pontos altos. 2, 3. E vai ficar desta forma. Então, aqui no cantinho, vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E nas 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E vai ficar assim. Na lateral, nós vamos trabalhar com uma corrente da laçada. Vem em cima do ponto alto, pega pela frente do trabalho no meio do ponto. E vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente. E aqui em cima do lequezinho, mais um leque. Aqui será 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui na lateral não terá alteração. Será leque em cima de leque com 2 pontos. E em cima do ponto alto será um ponto alto em relevo pegando pela frente, sempre separados por uma corrente. Então, toda a lateral nós vamos trabalhar dessa forma. Um ponto alto em relevo em cima do ponto de base, uma corrente de espaço, leque em cima de leque com 2 pontos. No cantinho, ponto alto em cima de ponto alto, e nas 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira, e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da carreira, então, leque em cima de leque, ponto relevo pegando pela frente em cima do ponto alto, separados por uma corrente. E no cantinho, ponto em cima de ponto, e nas 2 correntinhas, teremos 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Para finalizar, fiz aqui minha correntinha de espaço, vou vir aqui na correntinha inicial e fazer um ponto baixíssimo, desta forma. Vamos subir 2 correntes e novamente vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. No total, teremos 5 pontos altos em cima dos 5 pontos de base. E aqui nas 2 correntinhas, teremos 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. E então, novamente, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. Então, teremos 5 pontos altos em cima dos 5 pontos de base. Isso apenas no cantinho, tá, pessoal? Então, o cantinho vai ficar desta forma. Ponto alto em cima de ponto alto nas 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E, novamente, ponto em cima de ponto. Na lateral, continua a mesma coisa. Uma corrente da laçada. Introduz a agulha pela frente do trabalho no meio do ponto e faz o ponto alto em relevo pegando pela frente. Uma corrente e em cima do leque teremos 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Desta forma. Então, vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Na lateral, leque em cima de leque, com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Uma corrente de espaço, um ponto em relevo pegando pela frente. E mais uma correntinha. E no canto, ponto alto em cima de ponto alto, e nas 2 correntinhas. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira e volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, agora nós vamos repetir esta mesma sequência por mais 2 carreiras. No total, teremos 5 carreiras com o lequezinho
na cor natural. Então, sempre será leque em cima de leque, com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, uma corrente, um ponto em relevo pegando pela frente do trabalho, passando a agulha pelo meio do ponto, e aqui no canto, ponto em cima de ponto, e nas 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, sempre inicia com 2 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo em cima da segunda corrente inicial. Então, vou trabalhar essas 2 carreiras e eu volto a mostrar para vocês como é a troca de cor. Nós vamos continuar com o mesmo ponto, mas vamos trocar e fazer uma faixa amarela aqui no meio. Então, vou trabalhar as 2 carreiras da mesma forma e eu volto a mostrar para vocês a continuação. Então, aqui eu repeti a sequência, leque em cima de leque, ponto relevo pegando pela frente, em cima de ponto alto relevo pegando pela frente, uma correntinha de espaço, e aqui no cantinho, ponto alto em cima de ponto alto, e fazendo aumento aqui no cantinho com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. No total, eu trabalhei 5 carreiras com o ponto leque. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate dessa cor, para dar continuidade com a próxima cor aqui no nosso tapete. Então, a última carreira eu fechei com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o fiozinho, vou puxar o fio todo para frente e dividir o fio em 2, com 3 fiozinhos para cada lado. Vou vir um pontinho ao lado, vou puxar um dos fiozinhos para trás, e aqui vou dar 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Então, esse fiozinho é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fio e eu volto a mostrar pra vocês como que eu dou início com a próxima cor aqui do tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Então, vou dar início aqui em cima do ponto alto, o primeiro ponto do cantinho, com um ponto baixo, e subir 2 correntinhas. Agora, vamos trabalhar igual a carreira anterior. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no cantinho, nas 2 correntes. Então, o cantinho é sempre um ponto para cada ponto de base. Então, faz o aumento nas 2 correntinhas. Então, cheguei aqui no cantinho, trabalhei com um ponto para cada ponto de base. No cantinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos para fazer o aumento aqui do cantinho. E agora, trabalha com um ponto para cada ponto de base, até o final aqui dos pontinhos do cantinho. Então, vou trabalhar com um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no último ponto, e volto a mostrar como será a lateral do tapete. Trabalhei aqui com um ponto para cada ponto de base e chegamos na lateral. A lateral também será igual, uma corrente tá laçada na agulha. Introduz no ponto pegando pela frente do trabalho e tira de 2 em 2. Uma corrente, então faz o lequezinho, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente, vem no ponto em relevo, pegando pela frente do trabalho, pelo meio do ponto, e faz o ponto alto em relevo, pegando pela frente. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta da carreira, exatamente igual às carreiras anteriores. A diferença é a cor, que agora é a amarela. Então, finaliza com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha e trabalha mais uma carreira com a cor amarela. Então, serão 2 carreiras na cor amarela, arremata o fio, e trabalha mais 5 carreiras na cor natural. Então, aqui, vamos terminar essa carreira e trabalhar mais uma carreira na cor amarela, arremata o fio. Emenda o fio natural e continua trabalhando a mesma sequência de pontos. Leque em cima de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo, com uma correntinha de espaço. E o cantinho sempre será ponto em cima de ponto, com um aumento no canto.
2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 carreiras amarelas e mais 5 carreiras na cor natural, dando um total de 7 carreiras. E eu volto a mostrar para vocês como será o acabamento do tapete. Então, pessoal, aqui eu trabalhei as 7 carreiras, 2 carreiras na cor amarela, arrematei o fio, emendei o fio natural e trabalhei mais 5 carreiras. O arremate do mesmo jeitinho que fizemos aqui do barroco natural. Então, arrematei o fio aqui e arrematei o fio agora do fio natural. Caso você queira um tapete maior, pode continuar a repetição de carreiras até atingir o tamanho desejado. Isso se você quiser aumentar na largura e no comprimento também. Caso você queira aumentar apenas no comprimento, é só aumentar o número de florzinhas. Então, cada florzinha que você aumentar para o lado, o tapete fica mais comprido. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o acabamento do nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Vou emendar aqui no cantinho, em cima do primeiro ponto. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo. E subir 2 correntinhas para formar o nosso ponto alto inicial. Agora, nós vamos trabalhar mais um ponto alto. Nosso lequezinho sempre será 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Então, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vamos trabalhar uma corrente, vamos dar a laçada e pular 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, vamos vir pela frente do trabalho, pegando pelo meio do ponto, e fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, pula 3 pontos de base no quarto. Um lequezinho com 2 pontos. Duas correntes e mais 2 pontos. Novamente, uma corrente da laçada. Vamos pular 3 pontos de base, vir no quarto, pegando pela frente, e fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, pula 3 pontos de base, 1, 2, 3, e aqui vamos fazer o leque. Com 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E assim nós vamos trabalhar em cima de toda a parte dos pontos altos. Vai ficar desta forma. Então, aqui em cima dos pontos altos sempre será um lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pula 3 pontos de base, uma corrente, um ponto alto em relevo pegando pela frente. Uma corrente, pula 3 pontos de base, um lequezinho. Vamos repetir essa sequência sobre toda a parte de pontos altos. Então, aqui nós vamos pular 3 pontinhos, no quarto ponto, um ponto em relevo pegando pela frente. Vai sobrar 4 pontinhos, pula os 4 pontos e faz um lequezinho no canto. Aqui nesse outro lado a mesma coisa. Por primeira, vamos pular 4 pontos, igual finalizamos aqui. Então, trabalha um ponto em relevo, uma corrente, um leque. Uma corrente, ponto em relevo, uma corrente, um leque. Então, essa é a sequência em cima dos pontos altos. Então, repete por toda a voltinha. Aqui em cima dos leques, continua a mesma coisa. Leque em cima de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo, separados por uma corrente. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. Aqui nos pontos altos, vai sobrar 4 pontinhos no final. E a mesma coisa no começo, aqui no cantinho. O resto pula 3 pontos. E aqui continua leque em cima de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo, separados sempre por uma correntinha. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, aqui a parte dos leques. Leque em cima de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo. E aqui na parte dos pontos altos, pulando 3 pontos entre o leque e o ponto relevo, só no final que sobra 4 pontinhos. Para finalizar, vamos vir aqui na correntinha inicial e fazer um
ponto baixíssimo. Vamos caminhar com mais um ponto em cima do próximo ponto alto. E um aqui nas correntinhas. Agora, nós vamos subir 2 correntes. E aqui vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Agora, o nosso lequezinho terá 3 pontos. Vamos subir 3 correntinhas. Voltar aqui em cima do ponto alto e fazer um ponto baixo, formando o picô. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nosso lequezinho será 3 pontos, um picô e mais 3 pontos. Agora, vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir aqui no ponto alto, pegar pela frente do ponto e fazer um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. Vai ficar desta forma. 3 correntes. Vem em cima do leque, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sobe 3 correntes. Volta em cima do ponto alto com um ponto baixo, formando o picô. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas de espaço. Bem em cima do ponto alto em relevo, pega pela frente e faz um ponto baixo. 3 correntes de espaço e inicia o leque novamente. Então, para cada leque de base, teremos um lequezinho de 3 pontos, um picô e 3 pontos. 3 correntes de espaço, um ponto baixo pegando pela frente do ponto relevo da carreira anterior. 3 correntes, um leque. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Então, eu volto para finalizar o tapete com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira, então é um lequezinho com 3 pontos, um picô e 3 pontos em cima de cada leque. E entre um leque e outro, 3 correntes, um ponto baixo pegando pela frente e mais 3 correntes. Para finalizar, fiz minhas 3 correntes de espaço, vou vir aqui em cima da corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Corta o fiozinho. Puxa o fio todo para frente, divide o fio em 2. 3 fiozinhos para cada lado. Vem o pontinho ao lado, puxa esse fio para trás, e aqui dá 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Feitos os 2 nozinhos, é só esconder o fio e o nosso trabalho estará pronto. Então, vou esconder o fiozinho e eu volto a mostrar para vocês como que ficou o tapete concluído. Então, pessoal, aqui está nosso tapete concluído. Ficou super lindo, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!